Bom dia, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com a nossa devocional, um presente para nossas vidas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 22 de janeiro de 2026, e nós vamos aí seguindo dia após dia, porque bom mesmo é falar com Deus pela manhã. Hoje, o nosso texto, pega a sua Bíblia, já deixa aí do seu ladinho, tá? Hoje o nosso texto, nossa devocional vai ser lá no livro de Daniel, Daniel 6, do versículo 6 ao 13. Acho que você já ouviu falar de Daniel, né? Desse servo que teve uma vida tão consagrada e Deus fez tanto, né? E hoje nós vamos falar um pouco de Daniel, da história de Daniel, né? Eu já li, já fiz minha devocional hoje e agora já estou aqui nesse momento de falar um pouco para você que vai ouvir, que vai ver, né? Essa devocional. Abra sua Bíblia, já deixa aí, tá? Daniel 6, do 6 ao 13. Nós vamos ler, mas você pode ler todo o capítulo para você entender melhor, para você ver como Deus é maravilhoso. Vamos aqui ler a nossa historinha, depois nós vamos para a Bíblia, tá? Orando como Daniel. Quando eu era criança e ouvia as histórias de Daniel, não entendia por que tanta ênfase no fato do que ele orava 3 vezes ao dia. Afinal, eu mesma fazia isso com facilidade. Ao levantar, antes das refeições, ao dormir, às vezes até eu superava. Mas demorou até que minha mente infantil entendesse que eu não chegava aos pés daquele homem de Deus. Daniel parava tudo 3 vezes por dia. Ia até seu lugar de oração, ajoelhava-se e falava com Deus. Esse era o seu costume diário. No texto que lemos, assim que soube que o decreto havia sido assinado, ele fez exatamente o que sempre fazia, orou. Não se abateu, não procurou plano B, apenas orou. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente, era sábio. E isso é o que se espera de alguém que anda com Deus. Hoje, com mais maturidade, vejo quanto preciso desse exemplo. Que o nosso desejo seja orar como Daniel, entendendo que Jesus não é só tudo que precisamos, Ele é tudo que temos. Que maravilha, né? Que Deus seja tudo para nós, como era para Daniel. Ele foi para Daniel porque Daniel buscava, né? Daniel tinha essa conexão, essa intimidade com o Senhor. Vamos para a Bíblia para nós entendermos melhor, tá? Daniel, capítulo 6, do 6 ao 13, diz assim: Assim os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordam que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, o rei seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real.
Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer qualquer pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Amém? Até aqui. O texto é lindo. O texto é muito abençoador. Essa passagem aqui de Daniel é uma passagem que eu amo muito, das minhas preferidas. Porque quando eu estou com a Bíblia aberta, aqui é Deus falando comigo. Mas quando eu me curvo, quando eu me dobro aqui no chão para buscar a presença do Senhor, sou eu falando com o Senhor. E Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Ele parava tudo para orar a Deus. E Daniel, ele era sábio e ele era muito próspero. Tudo que Daniel fazia prosperava. E aqueles que estavam ali com ele servindo o rei Dário ficaram com inveja, ficaram querendo puxar o tapete de Daniel, trazendo para a nossa linguagem de hoje, para nós entender melhor, né? Eles queriam de alguma forma atrapalhar Daniel, porque o rei já tinha interesse de colocar Daniel à frente das coisas do rei. E eles queriam ver o que Daniel tinha de especial. Quando eles viram que Daniel tinha, era orar a Deus. E eles tentaram, né, fazer com que se livrar de Daniel, né? Porque eles não queriam, lógico, que Daniel ficasse à frente, né? Então eles fizeram toda essa confusão, falaram isso para o rei sobre a oração, orar a outro Deus, a não ser ao rei. Só que Daniel não teve medo. O que é que eu trago nessa manhã para a nossa vida? Se você estiver fazendo aquilo que é alinhado ao pensamento e à vontade de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus, ele não mudou. Deus, ele continua o mesmo. Olha só o que Daniel viveu. Daniel não se intimidou. Quando ele soube do decreto, ele foi, se ajoelhou e agradeceu a Deus. E continuou em oração com o Senhor. E foi executado aquele decreto. Daniel foi lançado na cova dos leões. Se você ler todo esse texto, ele é muito lindo. Deus foi com Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. E no outro dia, pela manhã, o rei, ele ainda não queria, ele lutou com ele mesmo para não colocar Daniel, porque ele tinha um certo estímulo, um certo respeito, ele gostava de Daniel, o rei Dário. Só que aqueles homens indagaram, ó rei, mas o rei não disse, tá, é lei. Aí o rei disse, tá certo, vai lá, lança ele na cova dos leões. E ali quando ele lançou, ele disse, Daniel, que o teu Deus te livre. Então, ou seja, ali ele também fez uma prova de Deus, o rei, né? E lançou Daniel na cova dos leões. Gente, eu imagino como é bom quando você vive na presença do Senhor, quando você sabe em quem você tem crido. Ei, meus queridos, não tenham medo. Se você estiver em Jesus Cristo, se você estiver em comunhão, não tenha medo dos levantes, não tenha medo das afrontas, mas siga, continue, porque Jesus é contigo. Ele vai te livrar desses leões que rugem à sua volta. Não tenha medo. Quem de nós não passa por essas afrontas? Nós estamos no mundo caído. Nós estamos em um mundo, queridos, que nós não precisamos ir lá fora, lá no mundo, para a gente ser bombardeado, não. Nós somos bombardeados dentro do nosso lar, nós somos bombardeados com a família. Nós não precisamos ir muito longe.
para receber esse decreto. Mas quem está em Jesus Cristo não precisa temer. Quem busca a Deus e quem faz essa entrega não precisa temer. Eu não sei quais são os teus leões que você vai enfrentar nesse dia de hoje, 22 de janeiro, eu não sei. Mas eu quero lhe dizer, ei, ó, confia no Senhor, entrega nas mãos dele. Porque assim como ele foi com Daniel, ele será comigo e com você. Se nós estivermos nele, se nós estivermos em comunhão com ele, fazendo aquilo que o agrada, não tenha medo. Ele será contigo também. E vai te livrar dessas afrontas, vai te livrar de tudo que você está vivendo, porque é ele quem vai lhe exaltar. E o texto, se você ler, leia ele todinho, Daniel 6. Se você ler, você vai ver que Daniel foi exaltado. O rei Dário emitiu um novo decreto, falando que todos era para reverenciar o Deus vivo que Daniel tinha crido e crê. Meus queridos, que nesse dia, eu não sei em quem você tem crido, eu não sei como anda a tua vida, eu não sei como tem sido a tua vida, mas eu quero te dizer nessa manhã, Deus é contigo. Continue firme, continue crendo. O Senhor Jesus vai te dar a vitória, o Senhor Jesus está à frente. Assim como foi com Daniel, será comigo e será com você. Amém? E eu vou orar pela sua vida, por esse dia, para que eu e você venhamos ser como Daniel, parar tudo para falar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu te glorifico, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu és, por tudo que tu ainda has de fazer, Senhor, na nossa vida. Nessa manhã, Deus, eu te glorifico por esse momento, Senhor, por essa visibilidade, Deus, por tua palavra chegar a milhões, a multidões, a vários lares, a várias pessoas, Senhor. E eu te peço, Pai, nessa manhã, vai de encontro a cada vida que vai ouvir, que vai assistir, Senhor, essa devocional de hoje. Pai, em nome de Jesus, agraceia cada um deles com a tua doce presença. Senhor, que nós venhamos ser, ó Deus, como Daniel, que parava tudo, Senhor, para te agradecer, que parava tudo, Senhor, porque tinha um elo, uma confiança, uma conexão, uma intimidade. Senhor, nos faz ser como Daniel, nos alinhe, Senhor, ao centro da tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui para viver o propósito, Deus. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor, que vai adentrar, Senhor, essa devocional. Visita as crianças, Senhor, nessa manhã, todas as crianças do mundo inteiro. Livra elas, meu Deus, o mundo é mau. Oh, Jesus, visita essas mães que cuidam solo, Senhor, das suas crianças. Vai de encontro a elas. Cuida delas, dá força a elas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita as famílias de todo mundo. Visita os casais, Senhor, que haja paz entre eles e concordância. Deus, visita os hospitais, os leitos de hospitais, tanta gente clamando por vida, Senhor. Que o teu socorro chegue até elas, a tua cura, Senhor, chegue até elas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor os abençoe. Cada vida, Senhor, que vai ouvir essa devocional, abençoa suas famílias ricamente, Senhor, com cura, salvação, restauração. Faz tua vontade, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu também consagro a minha família em teu altar, Deus. Faz teu querer, Senhor, faz tua vontade. E eis-me aqui, Deus. Usa a minha vida, envia-me a mim, Senhor. Que esse canal, Senhor, que essas devocional alcance vidas para o teu reino, onde elas estiverem, Pai. Que elas possam sentir o desejo de ser como Daniel, Pai. Que esse desejo ele aflore muito mais dentro de mim, Senhor. Que eu mais e mais venha me curvar durante o dia para buscar a tua face, Senhor.
Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo, amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida e até a próxima live, até a próxima devocional.